Nori, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Muriel, tudo bem? Tudo bem. Segunda-feira que começa já com uma resposta, com o que a gente sabia que iria acontecer no fim das contas, que é a liberdade provisória concedida a Daniel Alves, que foi concedida na última quarta-feira e agora sim ele conseguiu pagar essa fiança de 1 milhão de euros. Quero te ouvir sobre que tipo de mensagem a gente começa a entender a partir de agora com Daniel Alves pagando essa fiança e com a imagem que certamente a gente vai ter dele deixando a prisão pela primeira vez desde o ano passado. Alguns aspectos para a gente deixar muito claro, Muriel. Ele não está sendo inocentado, o processo continua. Ele está pagando uma fiança apenas para poder aguardar em liberdade os recursos que ele deve apresentar através da sua defesa e que o Ministério Público Espanhol também deve apresentar, porque não gostou da sentença aplicada, quer uma sentença maior. Ele pode aguardar os recursos de algumas instâncias da Justiça Espanhola em liberdade. Quais são as instâncias no próximo passo? Ele foi condenado na primeira instância. O recurso próximo é no Tribunal Superior de Justiça da Catalunha. Na Espanha, existe uma instância intermediária chamada Audiência Nacional, mas não se aplica ao caso do Daniel Alves, porque é só para casos de terrorismo, atentados à coroa espanhola, à família real espanhola. E depois tem o que é o nosso Supremo Tribunal Federal, a instância superior. Então é muito fácil para a gente desenhar isso e entender que ele não está sendo libertado nem inocentado. Uma outra situação, nós estamos acostumados, Muriel, a dizer que a justiça brasileira é frouxa, é frágil e que ela deixa muitas margens para os eventuais condenados. Não, a justiça brasileira não é frouxa e nem frágil. No caso de estupro, que é crime hediondo, não existe a possibilidade de se pagar fiança no Brasil. Então, às vezes, a gente tem que analisar de forma mais fria e reconhecer os esforços que são feitos pela justiça brasileira. Por exemplo, no Brasil, se ele estivesse sendo julgado por estupro no Brasil, não existiria a possibilidade dele pagar a fiança para guardar em liberdade o processo. Aqui a gente está com essas imagens aqui. Eu não quero entrar, até pela questão do respeito à vítima. Aqui em catalão está escrito todos somos Núria, todos somos Núria. Não sei se refere a esse caso, esse tipo de protesto. Pelo que eu vi, não, eles estão reclamando da segurança, que sem segurança não tem muita reinserção. Coisa de segurança, né? Me chamou muita atenção essa faixa aqui, todos somos Núria. Me falaram que tem alguma relação com a morte de uma cozinheira na penitenciária, então seria outro caso. Importante a gente registrar isso. Claro que está tudo, tem o nome da penitenciária em cima, para deixar muito claro o que está acontecendo, até em respeito à vítima, à privacidade que a vítima merece. É isso, a gente vai ficar de olho, claro, a gente está com essa imagem ao vivo, porque é por aqui que Daniel Alves pode sair a qualquer momento, mas pelo que a gente está vendo, então, esse protesto que acontece logo em frente não tem relação com o caso Daniel Alves. Mas a gente precisa falar também de notícia boa, a gente precisa falar da notícia ruim, esse cenário de ver Daniel Alves saindo, né, que tipo de mensagem passa, mas para além disso, Nori, precisamos falar também o que de bom o futebol nos traz, não é? Vamos falar de seleção brasileira, porque a gente viu a seleção brasileira dando show no último fim de semana contra a Inglaterra. Confesso que esperava uma situação mais difícil, Nori. No fim das contas, foi até legal de assistir o Brasil. E quero saber o que esperar desse confronto agora contra a Espanha. Tem algum favorito entre os dois? É difícil a gente apontar favoritismo. A gente está vendo o lance da bela vitória do Brasil, o gol do Endrick. Fazia muito tempo que a seleção brasileira não jogava bem, não fazia um grande jogo, ainda mais num templo do futebol mundial, como é o estádio de Wembley, em Londres. Foi animador. Confesso que eu fiquei positivamente surpreso. Não esperava um desempenho tão legal da seleção. Isso anima a gente e já dá, primeiro, uma largada legal para o trabalho do Dorival Júnior no comando da seleção. O time da Espanha é muito, mas muito diferente do time da Inglaterra. É um jeito de jogar bem diferente. Não estou dizendo aqui que é melhor ou pior. É uma equipe muito forte. O Brasil não enfrenta a Espanha, o time titular da Espanha, desde a final da Copa das Confederações de 2013. O Brasil ganhou a Olimpíada de Tóquio, ganhando da Espanha, mas não são os times principais. A Espanha vem de uma derrota para a Colômbia por 1-0, o jogo realizado na Inglaterra também. Jogou muito bem o time da Colômbia, o gol marcado pelo Munhoz, que é um lateral que joga no Genk da Bélgica. Mas a Espanha jogou muito desfalcada, poupou vários dos seus titulares, pensando nesse jogo com o Brasil, que será em Madrid, estádio Santiago Bernabéu. Minha nossa. A gente está vendo os lances aí da derrota da Espanha para a Colômbia, né? A Espanha de amarelo, a Colômbia com esse uniforme bonito. Aí o Rames Rodrigues, que joga no São Paulo, entrou no segundo tempo, entrou muito bem.
E a Espanha com muitos jovens ganhando a primeira oportunidade, buscando a preparação para a Euro, que será disputada este ano, assim como a Copa América, que o Brasil está se preparando para disputar. Mas é um time que joga bem diferente da Inglaterra, Muriel. Mais lento, mais posse de bola, muita troca de passes, meio sonolento às vezes de assistir. Tem que ter paciência. Tem que ter uma paciência e explorar muito a velocidade. O time brasileiro tem muita velocidade com o Vini Júnior, com o próprio Endrick, com o Rodrigo, com o Rafinha, que não foi bem contra a Inglaterra, mas é um jogador que a gente não pode descartar. Então é prestar muita atenção e acho que o Brasil será um time bastante modificado para esse jogo contra a Espanha amanhã. Vai ser um time diferente, até porque tem desgaste dos jogadores, claro. Eles estão em situações diferentes de temporada, na Espanha já se aproximando do final de temporada, na Inglaterra também, no Brasil ainda em início de temporada, cada jogador com uma condição física. Mas eu estou bastante otimista e não ligo para o resultado. Eu acho que o desempenho é muito mais importante. Não adianta a gente achar que ganhamos da Inglaterra, olha, o Brasil voltou a ser uma potência, é favorito. Se não ganhar da Espanha não serve para nada. Não é esse tipo de análise que deve ser feita. Mas é um jogo bem diferente e eu acho que o Brasil vai mudar, inclusive, a sua composição tática para esse jogo. Vai ser interessante acompanhar, até porque o Brasil, se não tivesse vencido com aquele gol lá do Endrick, estava tudo bem também nesse jogo contra a Inglaterra. Sim, pelo desempenho, sim. Foi um bom desempenho, né? Agora, Endrick pode ser titular, ele que entrou, logo depois já fez o gol e mandou bem. Perdeu um gol também no finzinho do jogo, mas tá bem, né, o Endrick? Tem crédito, né, por ter feito o gol. O jogador mais jovem a fazer um gol no estádio de Wembley. Ele é um fenômeno do futebol. E acho que ele tem condições de ser titular. De repente, assim, até para dar um agrado para o dono da casa, o Real Madrid, que é dono do estádio. Ele vai jogar no Real Madrid com o Vini Júnior, com o Rodrigo. Pode ser até para o Ancelotti, né? Quais são as coincidências da vida e do mundo, né? O Ancelotti, que foi falado como técnico da seleção brasileira, treinador do Real Madrid, vai trabalhar com esses três daqui a pouco e os três vão jogar pela seleção brasileira contra a time da Espanha no estádio em que trabalha o Ancelotti. Mas eu acho que está na hora do Endrick começar um jogo como titular da seleção brasileira. Muito bem, tá aí o palpite então do Nori, essa dica de que talvez o Endrick possa já começar como titular. Agora, outro assunto importante nesse mundo do futebol é o Gabriel Milito, chegando como novo técnico do Atlético Mineiro. O que a gente pode esperar sobre essa troca, Felipão por Milito? O Milito é um treinador muito diferente do Felipão. É uma mudança de rota, é como se fosse um cavalo de pau para mudar a rota do carro numa estrada. O Felipão, um treinador consagrado, campeão mundial, mas com estilo de jogo muito focado na defesa, bem tradicional, um tipo de jogo de ligação direta, não é de trabalho de posse de bola. O Milito vem da escola do Guardiola, treinador do City hoje. Milito, argentino, foi zagueiro, inclusive foi atleta do Guardiola, trabalhou com o Guardiola. Então, ele conhece esse tipo de jogo e gosta desse tipo de jogo. Aquele time, Muriel, que sai com a bola, com a posse da bola desde a defesa, chega ao ataque, busca fazer muitos gols. Então, será uma mudança radical de comportamento tático do time do Atlético. Por que o Atlético foi contratar o Milito? O Milito fez um trabalho muito bom no Argentinos Júniors, que é um time pequeno da Argentina, que ganhou fama no mundo porque revelou o Maradona. Perfeito. Mas não é um time de muitas grandes conquistas, de torcida enorme. Ele, com esse time razoavelmente comum, ele fez um trabalho interessante na Libertadores, deu trabalho para equipes importantes do Brasil e chamou muito a atenção pela forma de jogar da equipe. Então o Atlético foi buscar isso. Por quê? O Atlético entende, como clube, que ele tem um elenco muito bom, jogadores de grande qualidade. E o Felipão não estava conseguindo dar a esse elenco a qualidade do futebol que o Atlético esperava. Então aposta nesse cara, no Milito, que deve jogar com três zagueiros, com muita posse de bola, vem de um trabalho realmente interessante de quase 3 anos. Ficou quase 1000 dias à frente do Argentinos Júnior. Isso faz diferença. Faz muita diferença que ele tem esse tempo para trabalhar no Atlético. Com certeza, a gente vai ficar de olho no desempenho dele também no Galo. Mas nesse fim de semana, a dupla Evandro e Arthur venceu o Challenge de Recife no Circuito Mundial de Vôlei de Praia. E com resultado, eles foram para o 9º lugar do ranking mundial. Então são 3 duplas brasileiras entre as 15 melhores. Em 2020, a gente voltou de Tóquio sem medalhas no vôlei de praia em ambas as categorias. Quero saber se dá para esperar um resultado melhor, especificamente em Paris agora, Nori. Está muito equilibrado o vôlei de praia masculino. Nós temos o Giorgio e o André, que estão em 5º lugar no ranking mundial, são os favoritos para ficar com uma das vagas do Brasil. São 2 vagas para o país em 17 duplas que irão para os Jogos Olímpicos de Paris. E tem uma particularidade em relação a essa escolha. A Confederação Brasileira de Voleibol ela precisa chancelar o ranking.
é tradição para a Confederação Brasileira, ela sempre respeita o ranking, mas muitas vezes ela pode escolher uma dupla que talvez não esteja num grande momento, mas tenha um currículo um pouco melhor. Não acho que vai acontecer isso. Importante a gente destacar que o vôlei de praia já deu 13 medalhas olímpicas para o Brasil, embora venha de uma campanha ruim nos Jogos de Tóquio de 2020, realizados em 2021, sem medalhas depois de muito tempo. Até porque a gente tem um histórico, né? Vôlei de praia, todo mundo joga na praia. A expectativa sempre é de que o Brasil vai ganhar medalha. Né? Tá virando a mesma coisa com o surf, com o skate. Exatamente. Né? São esportes nos quais o Brasil realmente é muito forte. Vamos seguir com a expectativa então. Obrigada, viu, Nori? Obrigado, Muriel. Até a próxima. Até.